Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, o seu programa de TV que trata de assuntos legais e sempre atuais. Para tanto, trazemos sempre ao estúdio personalidades que possam fazer uma abordagem profunda, mas ao mesmo tempo de fácil compreensão para você que está assistindo. O Legal e Atual é um programa genuinamente maranhense, voltado para você que está sempre em busca de informação com descontração. O Brasil tem acompanhado recentemente uma situação que chama a atenção principalmente para os operadores do direito, mas que reflete diretamente na população. Nós temos um crescimento da força de um poder face aos outros poderes que são encarregados de gerir a nação. Para conversar a respeito desse tema e da recente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós convidamos o advogado Charles Dias, advogado criminalista e um dos expoentes da sua geração. Seja bem-vindo, doutor Charles. Muito obrigado, agradeço o convite, agradeço as palavras elogiosas feitas por você, a minha pessoa, e cumprimento os seus telespectadores, né? A alegria estar aqui contigo. Charles, recentemente nós vimos um crescente do nosso Supremo Tribunal Federal e um verdadeiro enfrentamento aos demais poderes da nação. Para quem não sabe, o Brasil é gerido por três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, em que nós temos na figura do presidente o chefe do Executivo, nós temos os parlamentares integrando o Poder Legislativo e temos o Poder Judiciário, que tem no seu ponto mais alto o Supremo Tribunal Federal. Desde a época do Temer, ou até um pouco antes com a Dilma, nós estamos observando uma crescente do Supremo e até, sob certo aspecto, oprimindo os demais poderes. Como é que você tem observado essa situação? Se Montesquieu visse isso hoje, ele tremeria, porque eu tenho certeza que ele não imaginou isso, né? Eu queria só fazer um rápido parênteses, Sérgio, se você me permite, para te dizer o seguinte: se você perguntar a um cidadão médio americano o nome de 2 ou 3 ministros da Suprema Corte americana, ele não vai saber. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua aqui o nome dos 11 ministros do STF, eles vão responder com muita facilidade. Isso demonstra um desandar do que é um judiciário, porque o juiz não pode estar dando palestras, fazendo manifestações, o juiz tem que estar se manifestando no processo. Nós temos uma outra anomalia no Brasil, que é o fato de que a Suprema Corte virou uma corte de primeiro grau, lamentavelmente. O que era para ser uma corte recursal, no caso Supremo recurso para discutir Constituição, o Supremo hoje recebe mais processos originários do próprio Supremo do que os recursais. E isso, da última vez que eu pesquisei, acho que ali 21, 22, o Supremo tinha recebido mais de 20 mil processos, tinha gerado mais de 20 processos originário do próprio tribunal e apenas 19 mil processos recursais. Isso é uma outra situação extremamente anômala e irregular. Então, assim, o Supremo começa a se transformar numa coisa que, lamentavelmente, tem prejudicado muito o país, na minha visão pessoal, né? A gente tem até certo cuidado para falar fazer determinadas afirmações, porque hoje você também não pode falar muito, né? Daqui a pouco chega uma Polícia Federal na tua casa, bloqueia teus bens, você não pode... O direito de se manifestar no Brasil está ficando... Não, acabou, né? Então a gente tem que falar, mas tem que falar com muita ponderação, muito acatamento, muito cuidado, porque a coisa está ficando séria. Eu já não arrisco dizer que nós vivemos uma democracia. Como foi que você viu esse julgamento do presidente Bolsonaro? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo o pesadelo de Rui Barbosa, né? Você vai lembrar que Rui Barbosa dizia que a pior ditadura do mundo é a ditadura do judiciário, porque dela você não tem a quem recorrer. E lá muito menos, né? E estando no último grau de jurisdição, que é o caso do Supremo, então
por isso que eu falei, o pesadelo de Rui Barbosa. Quando você fala de suspeição, Zaffaroni dizia que não há parcialidade, né? Parcialidade é uma impossibilidade antropológica. Você não consegue ser... aliás, não há imparcialidade. A imparcialidade é uma impossibilidade antropológica, segundo Zaffaroni. Todavia, o juiz deve ser isento. E mesmo tendo certas restrições a essa fala de Zaffaroni, a gente não viu isenção. Imparcialidade, a gente já sabe que não existia mesmo. Seja por essa impossibilidade antropológica, seja por conta da condição pessoal de cada um em relação aos réus, né? Mas a isenção, essa também não se viu de forma nenhuma. O que você via eram ânimos. Eu achei muito interessante a participação daquele advogado, acho que do Heleno, quando ele chamou a atenção, um detalhe interessante que muita gente não percebeu, mas ele chamou a atenção que o juiz, que no sistema acusatório não pergunta, mas que o juiz tinha feito 350 perguntas, enquanto o Ministério Público só fez 50. Né? E mostrou ainda o ânimo do juiz, quando ele fez questão de consignar as perguntas. Ora, se a gente tem na Constituição que o silêncio do réu não pode militar contra ele, o silêncio do réu não pode pressupor culpa, para que fazer as perguntas e para que fazer questão de consigná-las? Né? Então, eu vi o julgamento com um absoluto pavor. O Alexandre de Moraes, ele era, desculpa te interromper rapidamente, mas para não perder o fio do raciocínio. Promotor. Ele era promotor de justiça. Né? Mas pelo jeito não perdeu o cacuete, né? Não perdeu. E eu vou te falar uma coisa, Sérgio. Eu comemorei quando esse rapaz foi para o Supremo. Tá? Eu tinha uma grande admiração por ele. Eu acho que nós todos estudamos tudo isso. Não, eu nunca tive. Não? Eu sempre o vi como uma pessoa tendenciosa. Sempre. Eu tinha uma grande admiração por ele, lia os livros dele todos. Mas depois que ele foi para o Supremo, tem até um episódio interessante. Você se lembra recentemente que eu fui excluído de uma lista para o TRE? Lembro. Certamente você vai lembrar disso. Lembro. E eu fui despachar com o ministro Fachin, que era o relator do meu caso. E quando eu estava despachando com o ministro Fachin, eu disse, ministro Fachin, eu sou acusado de atacar o Supremo. Eu quero registrar que eu nunca ataquei o Supremo. Eu tenho feito críticas a algumas decisões monocráticas suas, do ministro Barroso e do ministro Alexandre de Moraes, apenas para citar os que estão aqui no TRE, mas críticas me filiando a correntes jurídicas tão relevantes quanto as que vossas excelências se filiaram para decidir como decidiram. No seu caso e no caso do ministro Barroso. As críticas que eu faço ao ministro Alexandre de Moraes, eu as faço usando o que ele escreveu. Então, eu não faço me filiando a outras correntes jurídicas. Eu critico com a corrente jurídica que ele criou. Então, entendo que não houve, de minha parte, nenhum desrespeito. E o ministro Fachin disse, eu concordo com você e vou recomendar o segmento da sua lista ao Executivo, para que, ainda admitindo essa impugnação, para que o Executivo escolha entre os três. Mas, exatamente, o ministro Alexandre de Moraes, né, pediu vistas... Não, ele tomou como pessoal. Eu lembro da manifestação dele no seu caso específico. Ele adotou a mesma postura que ele adotou agora no julgamento do Bolsonaro. Você via perfeitamente na televisão. Ele babava no canto da... Ele estava com ódio. Ele estava com ódio. E eu acho que eu fui juiz. Por 4 anos eu fui, graças a Deus, e com muito êxito, membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Participação, me permita registrar, elogiosa, bastante merecedora de elogios e de referência. Eu nunca me portei de outra forma que não fosse analisando o processo à luz da norma. Eu nunca permiti ser influenciado por questões emocionais. Até porque eu entendo que a partir do momento em que você deixa a emoção tomar conta da sua atividade profissional, você não está apto a exercer aquela atividade profissional. E o que eu vi no julgamento do presidente Bolsonaro foi exatamente isso. Ódio. Como vi no seu. Era a mesma postura, a mesma
caricatura, a mesma postura, o mesmo tipo de gesticular, de conversar. O que denota, eu chamei esse fato apenas para trazer essa questão, o que denota um viés político pernicioso dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que não se pode permitir conduzir por vieses políticos, você nota claramente, e aí já não se esconde mais. Recentemente, quando o presidente Lula foi nomear o ministro Flávio Dino, ministro Supremo, ele disse assim: vamos ter o primeiro ministro comunista do país. E eu não podia ser juiz por 2 anos, porque era de direita. Mas você pode ter um ministro comunista. Então, você vê perfeitamente o viés político do Supremo, que é uma coisa inadmissível naquele poder. A política, ela é salutar e necessária no executivo e no legislativo, mas no judiciário não, ainda que sejamos todos animais políticos, né? Mas nós temos que ter aquela isenção que Zaffaroni falava, de nos afastarmos dos nossos viés políticos e permitir que a lei julgue. Mas hoje você não tem mais um Código de Processo Civil para seguir, você não tem mais um Código de Processo Penal para seguir, você não tem mais uma Constituição para seguir. Você tem 11 Códigos de Processo Penal, você tem 11 Códigos de Processo Civil e você tem 11 Constituições. Eu acho interessante, por exemplo, eu tenho as minhas críticas com relação às nomeações que o PT produziu para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu já me posicionava contrário na época em que o Lula estava processado na Lava Jato. Sim. Eu fui um crítico ferrenho à forma como estavam rasgando a Constituição e o Código de Processo Penal. E, na época, eu escrevi várias vezes no meu Instagram sobre isso. Eu acho que nós chegamos a conversar. Está errada a forma como estão fazendo. Estão deixando a norma de lado para atender uma necessidade que aparentemente tem que ser alcançada. Eu tive a oportunidade de estar num café da manhã com o então senador Lobão, acho que na época ele era ministro, e eu falei para ele: o Lula vai ficar inelegível. E ele disse: não, isso não vai acontecer. Eu falei: vai. Ele está caminhando para a inelegibilidade, e ele se tornou inelegível. Eu lembro que quando o Lula se lançou candidato sub júdice, o Barroso determinou que ele não fizesse a campanha sub júdice, e que é um direito do cidadão fazer a campanha sub júdice. Mas o Lula não pôde fazer. E eu falei: é outro absurdo que estão praticando. Sim. Como agora eu digo, é um absurdo que estão praticando contra o Bolsonaro. No caso do Lula, você tem uma regra básica do direito penal, do processo penal, que o juízo competente para apurar o crime é o juiz do local da prática do crime. O Lula, acho que tinha ido a Curitiba poucas vezes, né? Os crimes que ele cometeu, que ele supostamente cometeu, supostamente não, que ele efetivamente cometeu, que ele chegou a ser condenado, depois prescreveram todo, não dá para dizer também que ele não cometeu, porque não houve absolvição. Ele foi condenado, ele teve a confirmação pelo TRF acho que é da quinta região, depois foi confirmado pelo STJ e depois anularam no Supremo. Mas anularam depois de muito tempo, quando o próprio Supremo já havia dito que o foro era competente. Quem assiste aquele filme Polícia Federal, que trata sobre a Lava Jato, vê que, na ocasião, se tivessem derrubado a competência do foro de Curitiba, teria sido solto o traficante. Então, na época, a exposição de motivo feita pelo Moro e que culminou com o acolhimento do Supremo, dizia exatamente isso: olha, nós estamos aqui, a origem disso aqui é uma investigação por conta da prisão feita de tráfico, com um desdobramento constante e que alcançou-se... Era tráfico ou era... Era cocaína que estava dentro de uns potinhos de palmito. Sim. Aí depois eles descobriram a ação dos doleiros. Né? Eu havia me lembrado dos doleiros. Os doleiros, por isso Lava Jato, porque um deles, o escritório ficava num Lava Jato. E, posteriormente, por conta da ligação dos doleiros com as empreiteiras e com os políticos. Sim. Essa foi a sequência e por isso foi mantido. Deslocada a competência para lá. Exatamente. Né? Mas me assusta muito essa situação de que nós continuamos rasgando a norma legal, por conta de um pensamento
que é momentâneo. Uma conveniência, né? Talvez uma conveniência seja a palavra correta. Conveniência política e ideológica para aquele momento. Naquela época, o ideal é que o Moro julgasse o Lula. Então, leva o Lula para Curitiba. Nós fazíamos crítica, nós que militamos no penal, fazíamos crítica direto. Olha, isso não pode. Eu me lembro que as pessoas que sempre souberam que eu sou direito, falaram, Charles, tu estás defendendo o Lula de forma nenhuma, não estou defendendo o Lula. Eu estou dizendo o seguinte, daqui a 3 ou 4 anos, isso aqui tudo vai ser anulado, porque o Moro não tem competência para julgar o Lula. A competência ou é Brasília ou é São Paulo. Eu lembro que eu tecia críticas ferrenhas com relação ao prazo da prisão. Né? Onde eu dizia, olha, o mesmo que aplaude hoje uma preventiva a perder de vista, sem tempo correto, é aquele que amanhã está batendo na porta do advogado, dizendo, mas não era de 30 dias o prazo da preventiva? Né? Verdade. O que nós tivemos foi um elastecimento das preventivas para poder... As pessoas ficaram presas até o julgamento, né? Sim. Sim, é uma coisa absurda. O Brasil, lamentavelmente, não se pode dizer que nós temos uma Constituição, que temos códigos de processo, que temos até eu queria fazer um registro aqui, que eu tenho falado aonde vou. Eu não posso perder o respeito pelo judiciário, em que pese ter divergências abissais, ter críticas grandes, eu também não posso perder o respeito e não posso lutar para que nós tenhamos um judiciário que funcione. Eu respeito o judiciário, eu tenho verdadeiro acatamento pelo judiciário. E grande respeito pelo judiciário. Mas o meu respeito, ele tem uma condição. Ele é inversamente proporcional à instância. Ele é extremo nos juízes de base, até os tribunais regionais, e ele vai diminuindo à medida que vai subindo. Ao passo que eu tenho grande temor não, eu tenho medo mesmo, do judiciário a partir dos juízes de cima e que vai diminuindo, chegando a quase a zero aos juízes de baixo. Esse é meu comportamento hoje em relação ao judiciário. Charles, nós vamos aproveitar essa deixa para fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. O Legal e Atual volta já. Seja bem-vindo à nossa clínica. Estamos aqui para melhor recebê-los com a melhor tecnologia. Estamos há 35 anos no mercado, sempre com as melhores inovações. Temos grandes surpresas para vocês e uma tecnologia de ponta. Você já conhece a Space Pet? Venha nos conhecer. Estamos localizados na Avenida dos Holandeses. Temos setor de banho e tosa, com produtos de qualidade. Transporte com segurança e praticidade. Temos consultas veterinárias, com atendimento especializado. E o principal, carinho em cada detalhe. Além de também uma farmácia completa, com variedade de medicações, ações e petiscos. Temos um compromisso com o bem-estar e segurança do seu pet. Vem para a Space Pet.
Faça o seu evento com a Gerasom, empresa com mais de 30 anos de mercado e excelência em palco, som, iluminação, painéis de LED e muito mais. A Gerasom atende eventos sociais e corporativos em todo o Maranhão, com equipamentos modernos e uma equipe qualificada para fazer do seu evento o maior sucesso. Entre em contato com a Gerasom no número 98 98887 9555. O Legal e Atual segue conversando com o advogado criminalista Charles Dias. E o tema é a situação que está envolvendo o Poder Judiciário do Brasil e o recente julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Charles, o presidente Bolsonaro foi condenado a 27 anos de reclusão, regime fechado. E me parece que 25, perdão, e 2 anos em regime semiaberto, se não me falha a memória. Mas começa a cumprir no regime fechado. Como é que se dá essa progressão para o regime semiaberto? A lei de execuções penais, ela mudou recentemente, né? Recentemente, assim, uns 5 ou 6 anos atrás, você precisa cumprir 40% da pena em regime fechado, você depois passa para o semiaberto. Antigamente era 2/3, né? Acabou ficando 40%, que é quase a mesma coisa. Depois você passa para o regime semiaberto e a partir dali para o aberto, também seguindo essa mesma regra. Eu não creio que o presidente Bolsonaro tenha saúde para seguir esse rito normal das coisas. Em tese, em 6 anos ele migraria de regime, né? Não. Ele hoje está no... Não migraria. Ele está no regime domiciliar hoje por conta da situação de saúde dele, né? Ele permanece no domiciliar ou ele tem que entrar no regime fechado para eventualmente conseguir outra vez o A gente precisa registrar que o Bolsonaro não está cumprindo pena. Ele está preso por medidas cautelares. Ainda não existe uma execução de pena. Ele está preso em regime domiciliar, mas em prisão cautelar. Claro que quando ele iniciar o cumprimento de pena, haverá aí uma detração desse período em que ele ficou com a liberdade limitada. Mas ele não está em execução de pena ainda. Tá? Sim. O sistema de execução de pena, ele é diferente. A criação do regime domiciliar, inclusive, em prisão cautelar, é uma criação, não existe previsão legal para isso. Ela existe no sistema de execução de pena. No caso específico dele, ele vai entrar no cumprimento no regime fechado, né? Isso. E aí, ele, nesse regime fechado, pelo quadro de saúde dele, é possível ele ter o regime domiciliar, ele ir para ficar em casa cumprindo a pena, com tornozeleira? Sem dúvida. E outras medidas restritivas? Sem dúvida. Nas condições de saúde que ele se encontra, o recomendável, se ficar provado de que o sistema prisional não consegue atender às necessidades de saúde que ele precisa para tratamento e se manter sua integridade física e mental, então ele obrigatoriamente tem que ser colocado em regime domiciliar. Para ele migrar, em tese, Agora, então não seria 6, seria 8, né? 40%. Só um detalhe, 40%, exatamente isso que eu ia te falar. 40% é quase a metade, são 27, 40% é quase a metade. 50% daria 13 e um pouquinho. Você pega 10%, mais de 10 anos. 4 vezes 7, 28 vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. São 10 anos e alguns meses. Fica difícil para ele. Se ele não... Eu acho que é pouco provável que não consiga comprovação, porque ele vive doente, na verdade. Mas você não acredita na anistia? Eu acredito na anistia. Eu não acredito que o Supremo, diante do quadro que nós estamos vivendo, não se pronuncie dizendo que uma eventual anistia seja inconstitucional. Como é que você vê essa situação? Existe juristas para todos os lados. Alguns dizendo que o Supremo pode decidir, e eu acredito que vai, depois do que eu vi o que aconteceu em relação àquele deputado, que foi concedida a graça. Foi indulto ou foi graça que considerou Daniel Silveira? Não me recordo. Que o Supremo revogou. Eu nunca tinha visto isso, Como diz o ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, estamos vivendo tempos estranhos. Eu nunca tinha visto isso, porque a decisão de
de concessão da graça ou do indulto é um ato... É um ato do presidente. Discricionário do executivo. O Trump fez isso lá agora nos Estados Unidos, ninguém disse nada. É um ato discricionário do presidente da República. Ninguém tem que intervir. A anistia votada pelo Legislativo, segundo o meu entendimento, também não cabe ponderação nem apreciação. Como nós costumamos dizer, Montesquieu tremeria no túmulo vendo o que está acontecendo. Meu amigo Charles, foi excelente ter você aqui, extremamente esclarecedor. E eu queria que nesse momento final você usasse esse tempo para as suas considerações finais. Complicado, né? Fazer considerações finais nesse momento que a gente vive, mas as considerações são: não percamos a fé no Brasil, não percamos a fé na nossa capacidade de reação, de reconstrução, de remodelação, né? E não percamos o nosso respeito pelo judiciário, porque a alternativa que nós temos a um regime sem um judiciário, ainda que não muito bom, é a autotutela. E para a autotutela não nos convém voltar, né? Muito obrigado e eu espero que num outro momento a gente possa voltar a trazer para o povo do Maranhão informações sobre temas legais e atuais, sempre com descontração e com o mínimo de juridiquês. Eu é que agradeço e estou à disposição. Faça o seu evento com a Geração, empresa com mais de 30 anos de mercado e excelência em palco, som, iluminação, painéis de LED e muito mais. A Geração atende eventos sociais e corporativos em todo o Maranhão, com equipamentos modernos e uma equipe qualificada para fazer do seu evento o maior sucesso. Entre em contato com a Geração no número 98 98887 9555. Seja bem-vindo à nossa clínica. Estamos aqui para melhor recebê-los com a melhor tecnologia. Estamos há 35 anos no mercado, sempre com as melhores inovações. Temos grandes surpresas para vocês e uma tecnologia de ponta. Você já conhece a Space Pet? Venha nos conhecer. Estamos localizados na Avenida dos Holandeses. Temos setor de banho e tosa, com produtos de qualidade. Transporte com segurança e praticidade. Temos consultas veterinárias, com atendimento especializado. E o principal, carinho em cada detalhe. Além de também uma farmácia completa, com variedade de medicações, ações e petiscos. Temos um compromisso com o bem-estar e segurança do seu pet. Vem para a Space Pet. O quadro Egressos é um momento de reencontro dos alunos com o seu professor. É o momento em que eles trazem o seu ponto de vista sobre a realidade que norteia o país. Para tanto, convidamos o egresso da Universidade Selma, John Souza, advogado criminalista no estado do Maranhão. John Souza, seja bem-vindo ao Legal e Atual. Professor, para mim é uma honra, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui para colaborar com o seu projeto. John, recentemente o Supremo Tribunal Federal fechou o julgamento do Jair Bolsonaro e de sua equipe.
e o condenou a 27 anos de prisão. Mas o que chamou a atenção durante o julgamento foi o voto do ministro Fux, em que ele firmou a incompetência do Supremo para produzir aquele julgamento. Corrente, inclusive, pela qual eu me filio. Eu entendo que não tem competência, como eu entendo também que o Dino é suspeito, o Moraes é extremamente suspeito, o Zanin era suspeito e tantos outros que ali figuram no julgamento. Mas em 2024, o Supremo estabeleceu que tinha competência. Você se lembra desse julgamento de 2024? Sim, professor, eu lembro. Inclusive, o ministro Luiz Fux proferiu decisão... Manifestação de voto, que o Supremo era competente, sim, para julgar. É certo também, John, que ele não é obrigado a manter esse entendimento. Como todo ser humano julgador, ele pode alterar o seu posicionamento. Claro. Eu particularmente entendo que o Supremo é incompetente, como eu entendo, já reafirmei várias vezes, que o Supremo é praticamente todo suspeito. Mas a suspeição do Dino é escancarada, ele é inimigo do Bolsonaro, como o Alexandre de Moraes também, a suspeição dele é mais do que evidente. Eu entendo que não poderiam participar do julgamento. Mas faz parte, é a dinâmica natural de quem tem um processo julgado no Supremo de hoje, que infelizmente tem uma composição, sob o meu ponto de vista, muito inferior à de anos anteriores. Mas, João, você é um egresso da Universidade Selma. Perfeito. E antes você era empresário. Você tinha uma empresa que trabalhava com joias. Optou por fazer o curso de Direito e vem se desenvolvendo bem na profissão, como advogado criminalista. Como foi que você viu a sua formação pela Universidade Selma? Perfeitamente. O senhor, como deve saber, algumas faculdades, à época, inclusive públicas, não ofereciam a questão das aulas práticas. E isso a gente teve no Selma, essa receptividade, essa questão de ter aula prática profissional, que muito contribuiu na aprovação da OAB. E, John, de frente para o mercado de trabalho, o começo é sempre difícil, é indiscutível. Mas você entende que a universidade lhe deu o suporte necessário para você ingressar no mercado de trabalho? O que mais você entende que a universidade poderia fazer para ajudar o seu ex-aluno a ingressar no mercado de trabalho ou, já estando no mercado de trabalho, se aprimorar mais para o exercício da profissão? Perfeito, professor. Sempre parcerias são de grande valia para o aluno, que sai dali, se não tiver um apadrinhamento, alguém já da família, se torna um tanto complicado, né? Embora até essa complicação abrilhante ainda mais a carreira dele. Mas, se trazendo oportunidades, trazendo-se parcerias, seria de grande valia ao egresso. Você acha que, por exemplo, o curso à distância, cursos à distância, oficinas sobre áreas específicas do direito, poderia ser um elemento motivacional a mais, um alicerce a mais na formação do profissional? Sem sombra de dúvidas, professor. Conhecimento nunca é demais. Porque a gente tem muitos ex-alunos que são do interior do estado, tem dificuldade de deslocamento para a capital. Então, o EAD pode ser uma alternativa, claro, né? Você disponibilizar cursos de atualização pela internet para os ex-alunos. Com certeza, professor. O EAD parcial seria de grande valia, é de grande valia. Inclusive, eu fiz muitas cadeiras via EAD também e foram de grande valia a minha formação profissional. John, no ocaso do programa, eu gostaria de deixar esse espaço para as suas considerações finais. E, por favor, diga aos seus colegas ex-alunos, egressos da universidade, como se posicionar para seguir adiante. Meu recado é para os egressos, inclusive para os que estão saindo também, né? Foquem, mirem, tenham alguém como referência, que sem dúvidas é de grande valia. Uma das minhas referências foi esse que aqui está ao meu lado. Satisfação, obrigado, professor. E não desista dos seus sonhos, né? Tudo é possível. Foi possível para mim, é possível para vocês também. Muito obrigado. O Legal e Atual chega ao fim. É importante que você, ouvinte, telespectador, tenha sempre em mente que nós procuramos sempre trazer uma contribuição a mais, trazendo informação com descontração e, ao mesmo tempo, tratando de temas
que são legais no aspecto da legalidade, legais por serem bons de conversar e sempre atuais. Esse é o nosso objetivo. E, para tanto, estaremos aqui a cada semana conversando com você e com entrevistados no estúdio, trazendo a informação necessária para o seu conhecimento. Até a próxima e até o próximo programa.